uma solução simples e sem custos, minimizou a mortalidade de peixes na região de Areia Branca, Sergipe, tudo graças à orientação da assistência técnica e gerencial do Senar. A catapa, praticamente ela resolveu o nosso problema, conseguindo diminuir aí em torno de 80% ou mais um pouquinho a mortalidade de peixe esse ano. Reforma tributária. CNA e confederações dos setores do comércio, transporte, saúde e cooperativas divulgam um manifesto sobre os riscos para a sociedade. A CNA calculou que uma reforma tributária mal calculada, ela pode onerar a cesta básica, fazer com que o preço da cesta básica se eleve 22,7%, e isso vai encarecer o custo de vida da população. Uma cesta básica mais cara vai impactar também no aumento inflacionário. Na primeira reportagem da série sobre política agrícola no Brasil, vamos mostrar a necessidade do aumento de recursos para o seguro rural. A gente vem demandando para que a gente consiga chegar agora em 2023 ao menos 2 bilhões de orçamento. Olá, seja muito bem-vindo ao Nosso Agro. Aqui você acompanha como a união entre campo e cidade tem melhorado a vida de famílias por todo o país. A mortalidade de peixes era um grande problema para produtores da barragem Jacarecica, em Areia Branca, Sergipe. Eu disse era, porque uma solução simples e sem custos reduziu a mortalidade das tilápias em 80%. A nossa equipe de reportagem foi até lá para saber o que foi feito a partir da orientação da assistência técnica e gerencial do Senar. Veja na reportagem. Para chegar aos tanques, a nossa equipe atravessou a barragem de barco. A viagem durou 20 minutos. Pelo menos uma vez por mês, a técnica de campo Crislane faz esse percurso para visitar a criação de tilápias do Sérgio e do Everaldo. Eles fazem parte de uma associação no município de Areia Branca, no agreste de Sergipe. No total, são 125 tanques-rede, também chamados de gaiolas, todas licenciadas. A produção é de mais de 100 toneladas por ano, mas nem sempre foi assim. Um problema sério vinha reduzindo a lucratividade desses piscicultores: a concentração de Streptococcus, uma bactéria que provoca infecções e morte dos peixes. Tem muita bactéria, muito fungo, muita sujeira e altera no período chuvoso, a sujeira sobe e retira o oxigênio. Nessas fotos enviadas pelos produtores, dá para ter uma ideia da quantidade de peixes que morreram no último verão. Segundo eles, a perda era de 8 a 15 peixes por dia em cada gaiola. O prejuízo passou dos R$20 mil. Era um problema que parecia complexo, mas a solução veio de forma simples. A Crislane sugeriu o uso da folha de catapa. Ela possui bioativos, vários bioativos, e uma das suas propriedades desses bioativos é antibacteriana e fungicidas. E poderia funcionar nessa região. Aí eles toparam fazer esse teste com a folha de catapa seca, colocamos dentro de daqueles sacos de batata furadinho para melhor manuseio durante a repicagem e tudo, e deixar lá durante 15 dias. E a cada 15 dias ia acontecendo essa troca dessas folhas. E foi observada uma diferença significativa na mortalidade dos peixes. Separei 3 gaiolas e comecei a usar. 15 dias depois já senti um resultado positivo. Deixei lá, comecei a usar de novo. Mas 15 dias depois, no caso 30 dias, aquelas que estavam morrendo parou e as outras continuaram normal morrendo. Aí eu coloquei em todas. A terminalha catapa, mais conhecida como folha da amendoeira, é facilmente encontrada tanto no campo como na cidade. E foi na cidade que o senhor Sérgio encontrou e conseguiu reduzir 80% a mortalidade de peixes. Um problema que acontece no verão, não é, seu Sérgio? Isso, todos os anos nós temos esse problema com mortalidade de peixe, porque aumenta a temperatura, diminui a quantidade de água aqui na barragem. Aí todos os anos a gente tinha esse problema, Só que esse ano apareceu uma luz, A catapa, praticamente ela resolveu o nosso problema.
conseguindo diminuir aí em torno de 80% ou mais um pouquinho a mortalidade de peixe esse ano. Custo zero, né? Pega em praça, em qualquer lugar, até mesmo aqui na barragem tem essa árvore aqui, né? Que é conhecida como amendoeira, né? E a gente iniciou no inverno e estava na entrada do verão. E eles comentaram, né, que anos anteriores a mortalidade foi imensa, altos prejuízos, o que poderia resolver que não fosse a questão usar produtos químicos, né, medicação. Sérgio não esconde o sorriso quando lembra que o problema foi solucionado a custo zero. Ele tem aproveitado bem o aumento da lucratividade. A gente sempre investe em casa, na estrutura da nossa casa. Eu invisto, por exemplo, eu trabalho com meu carro, tem manutenção, e eu estava até apertado o ano passado, fiquei um período apertado, por consequência dessas mortalidades. Nesse ano já deixei tudo em dias, tudo certinho, graças a Deus. Everaldo mostrou como usa as folhas secas. Basta colocar ao redor do tanque. Com a redução da mortalidade das tilápias, o produtor ainda não contabilizou o que ganhou a mais, mas sabe que a partir das anotações no caderno do produtor e de todo o acompanhamento da assistência técnica e gerencial do Senar, haverá crescimento na renda e o investimento certamente virá. A gente ajeita uma casa, ajeita um terreno, que a gente também gosta da agricultura. Planta alguma coisa para o sustento, não para comercializar, mas a gente que já vem da atividade da piscicultura como agricultura, e a gente agrega uma coisa com a outra. O investimento maior que eu fiz foi na minha família, né? Graças a Deus consegui formar 2 filhos da atividade, né? E aí quer dizer, isso é o melhor entre todos. A reforma tributária é considerada fundamental para o desenvolvimento do país, mas da forma como está, preocupa muitos setores, entre eles o agro. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, juntamente com as confederações do comércio, dos transportes, da saúde e das cooperativas, divulgaram um manifesto sobre os riscos para a sociedade das propostas que tramitam no Congresso Nacional. Cláudio tem uma propriedade numa área rural no Paranoá, Distrito Federal. No período chuvoso cultiva soja e após a colheita sorgo. Ele também arrenda parte da lavoura para um empresário que produz hortaliças. Tudo demanda investimento, insumos, maquinários, mão de obra. Mas tem um assunto que está tirando o sono do produtor: a reforma tributária. A proposta em análise no Congresso Nacional é para unificar impostos. Mas isso poderia acabar com algumas isenções que ajudam e muito o setor do agro. Isso aí vai impactar sobre os insumos, sobre os defensivos agrícolas, né, sobre os fertilizantes, sobre máquinas agrícolas. Então, como nós temos uma atividade que ela é explorada a céu aberto, isto é, nós não temos todos os fatores de produção sob controle, nós não podemos trabalhar com um imposto tão alto, porque o risco nosso é muito grande. Cláudio pensa ainda na geração de emprego. Se a coisa apertar, ele não vai mais contratar funcionários temporários na época de colheita, por exemplo. Toda a cadeia produtiva vai ser prejudicada e, consequentemente, também o campo, como está contratando bastante, gera muito emprego, ele vai diminuir a geração de emprego porque vai se investir menos, vai se produzir menos e o produtor vai ter que se precaver, né? Joaquim cria gado de leite no semiárido paraibano, no município de Taperoá, pertinho de Campina Grande. Apesar dos longos períodos de estiagem, a possibilidade de aumento nos tributos é o que mais preocupa o produtor. Não se erradica a fome aumentando tributo, se erradica a fome aumentando produção. Tá certo? Nenhum país rico tributa acima de 6, 8% de sua produção de comida. O Brasil já vai em torno de 40%. Então esse é hoje, e eu falo da região mais seca do Brasil, nosso maior entrave, é da porteira para fora. Nosso maior entrave hoje não é seca. Eu repito, eu estou falando da região do Nordeste, do semiárido da Paraíba, que é o mais seco do Brasil.
Nosso maior entrave hoje são questões ligadas à burocracia, à tributação. E a nossa equipe veio até esse supermercado para mostrar os possíveis impactos no valor dos produtos no bolso do consumidor final, caso a reforma tributária seja aprovada conforme os últimos relatórios apresentados no Congresso Nacional. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o coordenador econômico Renato Conchon, da CNA, que vai explicar para a gente como que isso vai impactar no nosso bolso. Afinal, o arroz e o feijão, eles estão na lista, né, Renato? É isso mesmo, Mônica. O texto da reforma tributária ele é fundamental para garantir um desenvolvimento econômico, social importante para a sociedade brasileira. Mas é importante que se diga também que uma reforma tributária mal calibrada, ela pode afetar o bolso do consumidor. É isso que nós estamos preocupados e defendendo alguns ajustes nessa reforma tributária para que o consumidor brasileiro ele não seja prejudicado por aumento de carga tributária sobre produtos básicos como os alimentos. Caso a reforma tributária seja aprovada da maneira que foi apresentada, o preço da cesta básica deve aumentar 22,7% e deixar mais caro o custo de vida da população. Para se ter uma ideia, produtos básicos como o arroz e o feijão terão impactos significativos nos preços. O arroz ficará quase 20% mais caro e o feijão mais de 12%. E já tem tanta gente passando fome que vai aumentar mais o número. Então eu acho que se for acontecer isso, seria interessante que fossem apresentadas emendas para impactar menos o preço dos alimentos. É absurdo, né? Aumentar mais do que já está aí, complicado, né? A CNA, junto com as confederações do comércio, dos transportes, da saúde e das cooperativas, assinou um manifesto para viabilizar a aprovação de uma reforma tributária contendo as diferenças de alíquotas necessárias para cada setor econômico, sobretudo no preço dos alimentos. No manifesto, o Brasil não pode errar na reforma tributária. As entidades afirmam que, abre aspas, não faz sentido reduzir a carga sobre bens nacionais e importados para aumentar sobre os alimentos e serviços que geram tanta riqueza e empregos em todo o país. Fecha aspas. Em outro trecho, um novo alerta, abre aspas, considerando que a população nacional está concentrada nas classes C, D e E, se a carga tributária de impostos sobre o consumo subir para 25% ou mais, os brasileiros teriam menos acesso aos serviços e alimentos. O que nós gostaríamos é que uma reforma tributária garanta a segurança jurídica, promova o crescimento econômico, mas que não afete a população brasileira com o aumento de carga tributária e, sobretudo, sobre os preços dos alimentos e dos serviços básicos. Vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver a primeira reportagem da série sobre política agrícola. Vamos mostrar a importância do aumento de recursos para o seguro rural e o trabalho de reabilitação na ecoterapia, um serviço que o Sindicato Rural de Rio Verde, Goiás, oferece com o apoio do Senar. A gente volta já. Quando algo não vai bem nas lavouras por questões climáticas, como excesso de chuva ou longos períodos de seca, o ideal é que o produtor tenha um plano B, que tenha feito o gerenciamento de riscos. O seguro rural é um deles, e justamente para que essa alternativa possa atender cada vez mais produtores, a CNA trabalha para que sejam disponibilizados mais recursos. Colheitadeira parada. Campo sem funcionário, uma imensa plantação de soja comprometida. O que era para estar verdinho ganhou uma coloração mais apagada, um prejuízo aproximado de R$1 milhão. Essa é a propriedade do Jaime. Ele planta em 500 hectares na cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. O produtor já esteve em ascensão, foi um dos primeiros a investir na soja na região e foi do campo que tirou sustento com os períodos fartos. Mas nem sempre os resultados são tão satisfatórios para uma safra.
Nos últimos 4 anos, apenas uma colheita foi positiva nessa região para o produtor. Das 50 sacas previstas, menos de 30 foram colhidas. A seca prolongada na região comprometeu a plantação e o produtor precisou recorrer ao seguro rural. Nós vemos sofrendo com laninha, né? Já são 4 anos, desses 4 anos, estamos no 3º ano com prejuízos altos, né, por falta de chuva, e realmente nas condições climáticas não tem ajudado. Com a escassez da chuva, as lavouras ficaram bem prejudicadas. O que aconteceu aqui nessa região, nessa lavoura de Santana do Livramento, foi o que aconteceu na maioria das áreas produtivas de soja do estado do Rio Grande do Sul, né? Que foi novamente uma deficiência hídrica, de chuva, né? O que comprometeu com certeza a produtividade. Em Goiás, produtores também tiveram perda na safra. Carlos planta soja, milho e sorgo, na cidade de Silvânia. Se não fosse o seguro rural, o prejuízo seria grande. No ano passado eu fui obrigado a recorrer ao seguro, porque nós tivemos uma estiagem severa e assim o seguro cobriu o que faltava para a gente pagar nossas contas. E para que os produtores de todo o país possam minimizar esses impactos no campo, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil vem trabalhando no desenvolvimento das ferramentas de gestão de risco, entre elas o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o PSR. O produtor tem a oportunidade de diminuir os prejuízos e recuperar o capital investido na propriedade. O objetivo da CNA é aumentar o volume de recursos. Os recursos que vêm sendo disponibilizados ultimamente não vêm sendo suficientes, então a gente vem demandando para que a gente consiga chegar agora em 2023 a ao menos 2 bilhões de orçamento. Até o momento a gente tem aprovado apenas 1 bilhão, a gente já sabe que não vai ser suficiente, então a gente vem trabalhando para que tenha essa disponibilização a mais e também que esses recursos não sejam passíveis de contingenciamento, ou seja, não estejam passíveis de cortes ao longo de todo o ano no orçamento. Aumentando os recursos, a subvenção, ou seja, o benefício da porcentagem paga no seguro, também fica disponível para mais produtores. Hoje o governo pode arcar com até 40% do valor do seguro contratado, dependendo da atividade no campo. Se o seguro custa 100 mil, por exemplo, o governo federal paga 40 mil. Isso já alivia o bolso do produtor. Em 2022, mais de 78 mil contrataram o seguro. O total de apólice chegou a 125 mil e a quantidade de áreas seguradas, 7,3 milhões de hectares. A intenção é que esses valores dobrem com o aumento de recursos por parte do governo. A CNA também quer que a oferta de seguro rural privado aumente para ampliar as alternativas para o produtor. Nos últimos 2 anos a gente teve uma questão de sinistralidade muito alta, principalmente na região centro-sul do Brasil. Algumas seguradoras acabaram deixando de participar desse mercado por conta da inviabilidade. Eles pagaram muitos sinistros e não arrecadaram tanto recurso em prêmio. Então a gente vem pedindo que seja fomentado o mercado para a gente ter mais alternativas, mais seguradoras trabalhando com o seguro rural para ficar mais barato ao produtor e também que o governo entre com essa subvenção a mais, tornando o seguro mais barato para segurar toda a nossa produção, garantindo a segurança alimentar do país, a nossa produtividade e também os investimentos aportados no setor. No campo, a torcida é que essas investidas deem certo. Eu acredito que essa ferramenta tem que ser cada vez mais aprimorada para a proteção dessa atividade tão importante, mas que tem um alto risco. Nós, produtores rurais, vivemos muito tempo sem a proteção do seguro rural, que é uma ferramenta importantíssima, tendo em vista que ainda mais agora a gente exerce a safrinha, a gente planta a segunda safra. O Senar lançou o e-book Profissões do Agro, voltado para quem quer seguir carreira no setor. O material traz um panorama sobre as oportunidades de emprego e as possibilidades de carreira em áreas como fruticultura, florestas, zootecnia e agronegócio, além de dados sobre a produção agropecuária brasileira. O e-book pode ser baixado gratuitamente pelo portal lp.senar.org.br/profissões-do-agro. Vamos conversar agora com Francisco Jordão, direto de Brasília, que tem as principais notícias da semana.
Olá, Francisco. A CNA promoveu um encontro aqui na sede da entidade com membros do grupo Diplomatas da Agricultura do Brasil. O vice-presidente da Confederação, Mário Borba, e os diretores Bruno Luque e Suemi Mori apresentaram dados do setor e abordaram temas como produção agropecuária, comércio internacional, sustentabilidade e segurança alimentar. Veja o que mais o sistema CNA-Senar fez para os produtores de alimentos. A partir de um pedido da CNA, das federações e da OCB, o governo prorrogou a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal eletrônica por pequenos produtores rurais em todo o país. O tema fez parte de uma audiência pública na Câmara em que a Confederação esteve presente. A Comissão Nacional de Política Agrícola discutiu as propostas do sistema para o Plano Agrícola e Pecuário 2023-2024. Além de tratar das fontes alternativas de financiamento para o setor. A Confederação também debateu a regulamentação do setor de vinhos e a precificação da uva industrial. E em audiência pública no Senado Federal, a CNA debateu o manejo e o controle de queimadas. A Confederação também discutiu uma série de questões relativas ao plantio de trigo na Câmara Setorial das Culturas de Inverno. Já a Comissão Nacional de Fruticultura analisou os impactos das propostas de reforma tributária no setor. A Confederação tratou, em um webinar, do comércio eletrônico no Sudeste Asiático. O sistema CNA-Senar começou a levantar os custos de produção agropecuária dentro do projeto Campo Futuro. O primeiro painel foi em Caconde, São Paulo, sobre café. Com o apoio da CNA, a Cooperativa dos Pequenos Cafeicultores de Poço Fundo, em Minas Gerais, exportou pela primeira vez de forma direta para a Bélgica e para a Espanha. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas redes sociais do sistema CNA-Senar. A gente sabe o poder que existe na interação entre o homem e o animal. É justamente esse poder utilizado na ecoterapia, um método que faz o uso de cavalos para buscar o desenvolvimento de crianças, jovens e adultos com deficiência. Vamos conhecer agora a terapia oferecida pelo Sindicato Rural de Rio Verde, em Goiás, com o apoio do Senar. O cavalo é considerado um animal forte e leal. Logo, é estabelecida uma relação de confiança. Olha a tranquilidade que o José Lucas passa quando está em cima do cavalo. O menino de 7 anos tem transtorno do espectro autista e a mãe diz que a vida mudou depois que ele passou a frequentar o centro de ecoterapia. O desenvolvimento do Zé Lucas foi muito grande com a ecoterapia, porque ele teve conexão com o animal, ele teve equilíbrio, ele entendeu que ele precisava passar um tempo ali e com disciplina. Ele anda, a forma, a postura de sentar, a conexão com o animal, tudo isso foi muito bom para a evolução dele no autismo. Andar a cavalo é um hobby para muita gente, mas como estar montado no animal pode fazer parte de um tratamento de reabilitação. O coordenador do Centro de Ecoterapia do Sindicato Rural de Rio Verde explica. Através do movimento tridimensional do cavalo, passa estímulo para essa criança. Nós conseguimos aí acalmar essa criança, dar tônus muscular para essa criança. É uma fisioterapia, é uma terapia em cima do animal brincando. Eu falo que é a única terapia que você faz brincando, porque você se diverte. Atualmente, o Senar apoia 29 centros de ecoterapia em Goiás. O programa foi criado em 2011 e só no ano passado foram quase 40 mil atendimentos no estado. Para participar do projeto, há regras. A primeira coisa que a pessoa tem que ter é um atestado médico. Um encaminhamento, esse atestado que é encaminho o João a fazer ecoterapia. Nós não aceitamos ninguém aqui sem um médico indicar que precisa de ecoterapia. Em seguida, ele passa por uma avaliação aqui para os profissionais do centro. A ecoterapia oferecida aqui no Sindicato Rural de Rio Verde é referência no estado de Goiás e em todo o Brasil. Os cavalos que fazem o processo de atendimento são animais doados. O polo realiza cerca de 400 atendimentos mensais, todos eles monitorados por profissionais especializados, como fisioterapeutas, psicólogos e professores de educação física. A gente atende autismo, pacientes com paralisia cerebral, acidente vascular encefálico, traumatismo crânioencefálico, lesão medular. Através do cavalo, a gente consegue atingir os objetivos que a gente precisa para os nossos
pacientes, que são os praticantes, né? Que são melhora da postura, o equilíbrio, força muscular, a questão da sensibilidade. Aqui no Centro de Ecoterapia Primeiro Sorriso, os animais que participam do atendimento são adestrados para uso exclusivo da ecoterapia. Eles são muito bem cuidados, passam por inspeções veterinárias regulares, descansam em instalações apropriadas, precisam estar em boa condição de saúde e de higiene. Isso porque até o pelo do animal é usado para trabalhar a parte sensorial. A mãe do José Lucas não poderia estar mais satisfeita e a Adriele quis mandar um recado para as outras mamães. Quando a gente tem um filho que necessitam de cuidados, a gente tem que fazer tudo o que está no nosso possível. Então é não desistir, não desanimar. Tem dias que a gente fica desanimado, que a gente é mãe, mas é ir atrás. Ir atrás, saber o que seu filho tem direito, o que pode melhorar para o seu filho, para a evolução do seu filho, que é autista ou tem qualquer outro problema, né? Porque a evolução é muito grande. O Senar Goiás apoia a implantação de novos polos em todo o estado. Toda cidade tiver o seu centro, vai evitar de um ir para a cidade do outro e até causando esse transtorno de viagem e talvez a criança chegue agressiva, né? Então isso é muito importante, cada cidade ter seu centro e é importante para a cidade, eu acho que é barato para uma prefeitura, é barato, eu acho que é muito importante, cada cidade ter o seu. Você viu como o sistema CNA Senar atua para melhorar a vida das famílias brasileiras. Ficamos por aqui, lembrando que todos esses serviços são gratuitos e possíveis graças à sua contribuição, produtor. Para rever as reportagens, acesse o nosso canal no YouTube. Te espero na semana que vem. Tchau!